A cobertura vegetal do estado de São Paulo vem aumentando nos últimos 10 anos. Até a década de 90, as matas nativas só vinham diminuindo. Essa realidade animadora foi divulgada este mês pelo Inventário Florestal. É o tema da nossa entrevista da semana. Gustavo Batista foi conversar sobre isso com um especialista. Olá, Glauci! É um prazer estar mais uma vez aqui no Agro Record. Olha só, foram recuperados cerca de 214 mil hectares de vegetação nativa aqui no estado de São Paulo nessa última década. E sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com o biólogo, professor da USP, Milton Grupo. Obrigado pela presença aqui, professor. Por que isso aconteceu nessa última década? Olá, Gustavo. Então, isso tem a ver muito com as várias ações de vários atores na sociedade, né? Então, a gente chama de sociedade tanto os órgãos governamentais, os órgãos de fiscalização e os órgãos também que fazem com que essa recuperação de áreas seja efetiva. Então, produtores rurais, pessoas da indústria também são obrigados hoje em dia a fazer uma recuperação de área. Além disso, além dessa recuperação que pode ser notada, acontece uma melhor detecção dos fragmentos que são nativos. Então, do inventário do ano passado, para esse inventário, 185 mil fragmentos de mata foram conseguidos de ser visualizados por satélites que são mais precisos. Então a gente tem esses dois fatores que estão ajudando na preservação da vegetação aqui de São Paulo. Em relação ao perfil, né, onde que se encontram as áreas hoje de vegetação nativa no estado de São Paulo? A gente tem um perfil bastante heterogêneo. Então, se a gente tem 5 milhões mais ou menos de hectares que são preservados de mata nativa, cerca de metade estão na Mata Atlântica, perto do litoral. Então, e para o interior a gente tem muito menos áreas de preservação. Então, a Mata Atlântica, que é a floresta ombrófila densa, uma parte dela está muito mais preservada do que, por exemplo, o cerrado ou as matas de interior. É por isso que a gente nota, verificando município por município, que os municípios que estão próximos do litoral têm mais percentual de vegetação nativa. Trazendo aqui para a nossa região, a gente fez um levantamento, Rifaina se destaca, né, com mais de 30% entre todos os municípios, mas trazendo para as grandes cidades, a gente tem São Carlos com cerca de 20% de vegetação nativa, já Ribeirão Preto, onde a gente está aqui agora, né, talvez dentro da USP, talvez seja um dos últimos resquícios aqui de vegetação nativa na cidade, menos de 10%, 9%. Tudo isso tem a ver com o que, professor? Então, a gente tem diferentes perfis de municípios aqui na região. Então, Rifaina, por exemplo, é uma área turística que explora bastante os recursos naturais. Além disso, tem a influência dos rios, das represas, com que faz com que essas áreas de vegetação sejam mais preservadas. Em São Carlos, a gente tem algumas áreas de preservação de cerrado, que é um tipo de vegetação que hoje em dia, em São Paulo, está bastante raro, né? Mas ainda assim eles têm áreas de preservação que são obrigatórias por lei. Aqui em Ribeirão Preto a gente tem uma menor cobertura porque a gente tem um histórico muito grande de ocupação dessa área para agricultura. Então, primeiro o ciclo do café, depois a cana, e hoje em dia a gente tem uma expansão urbana muito grande. Então a gente pode notar isso nas áreas mais periféricas da cidade, onde tem condomínios, onde tem áreas que são exploradas para habitação urbana. Então aqui em Ribeirão Preto a gente tem um perfil que não é tão bom assim de preservação, apesar de a gente ter 9% de área preservada, é muito abaixo do que deveria ser por lei. Aqui na área da USP, especificamente, a gente não tem uma área nativa de preservação. Tudo que a gente vê aqui foi plantado. Aqui era a antiga fazenda de café, né? E aí isso daqui, ao longo de décadas, foi replantado não só com espécies nativas, mas também com espécies exóticas. E aí a gente traz uma perspectiva, né? É possível mudar toda essa situação em relação ao estado de São Paulo e fazer principalmente o interior ter mais mata nativa? Aqui no interior a gente tem uma dicotomia entre a produção, né? Então você tem os agricultores que precisam de terras para plantar, o que é desejável, né? E é compreensível, mas a gente tem hoje também leis ambientais que são mais rígidas. Então os agricultores que têm um papel muito importante, né? O agronegócio é muito importante nesse sentido de preservação de áreas. Então eles têm que preservar tanto as áreas de preservação permanente, que são córregos, rios, nascentes, né? Mas também eles têm que recuperar uma área daquelas propriedades que eles ocupam, né? Então o agronegócio tem papel fundamental nesse tipo de preservação de espécies também e da flora. Porque tudo isso é importante, né, para a preservação de todos nós, seja a fauna, a flora, depende dessa recuperação de vegetação nativa. Exato, tanto do ponto de vista ecológico, vamos dizer assim, quanto do ponto de vista de produção. Então se a gente pensa, por exemplo, em sistemas que eles são mais diversificados, onde tem mais áreas de preservação perto desses sistemas de cana, de café, etc., já foi observado que você tem mais polinizadores, você tem maior biodiversidade e isso inclusive aumenta a produção
não diminui a produção. Então, você ter áreas de preservação permanente que tenham espécies nativas aumentam a produtividade daquela propriedade, não diminuem como a gente deveria pensar, ou seria o senso comum. Então é importante, inclusive, economicamente falando. Resumindo, o agro e a preservação andam juntos. Tem sempre que andar juntos, os dois, um por causa do fator econômico e também do ponto de vista de saúde humana, preservação da biodiversidade, num país tão rico quanto o Brasil, né? Quem sabe assim essa vegetação nativa possa crescer ainda mais, né? É o que nós esperamos, todos. Muito obrigado. Eu conversei com o professor Milton Groppo, professor e biólogo da USP, e a gente comentou a respeito dessa recuperação da vegetação nativa no estado de São Paulo. Voltamos ao estúdio.